Muita gente começa algo, mas poucos são os que permanecem. E menor ainda é o número das pessoas que terminam do jeito certo. E esse vídeo vai te mostrar de uma forma prática como terminar do jeito certo. Bom, muito prazer, eu sou Eduardo Henrique, fundador da Revive Movement, movimento que existe para conhecer a Cristo e fazer Ele conhecido. Então já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, mas o mais importante, fica até o final, porque eu tenho certeza que esse vídeo ele vai te despertar para que você possa terminar o combate, a carreira do jeito certo. E esse é o 7º e último episódio da nossa série Combatendo o Bom Combate. Nós passamos aí por uma série de episódios falando sobre esse combate, como combater o bom combate. Nós vimos que nem toda luta vem de Deus, nós vimos que nem todo combate é nosso, nós vimos que primeiramente precisa ser alinhado a algo interno, que nós precisamos blindar a nossa mente e o nosso coração. Nós vimos sobre a comparação, o perigo da comparação, de se comparar com outro combate. Nós vimos como discernir qual que é o nosso combate. Nós vimos também que fugir é necessário, Fugir também é uma forma de combate. E no último episódio nós vimos como permanecer nesse processo. E agora nós vamos ver como terminar, porque de nada adianta começar, porque muitos começam, mas são poucos os que permanecem. E menos ainda são aqueles que eles terminam da forma correta. E a nossa base bíblica do primeiro episódio volta agora para esse último episódio, que é 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então você percebe que ele completa, ele combate o bom combate, ele termina a carreira da forma correta. Ele não somente combateu, mas ele completou da maneira correta. E é isso que nós vamos ver agora. Primeiramente, nós já vimos ao decorrer dessa série que existem combates que não são nossos. Nós já vimos e entendemos também nessa série qual que é o nosso combate, como discernir o nosso combate. E nós já vimos também como permanecer nesse combate, como permanecer no processo desse combate. E agora nós precisamos entender como terminar da forma correta. E nós vamos para a palavra. Em Mateus 24:13 fala: quem perseverar até o final será salvo. Eu vou linkar um versículo no outro, o versículo que eu falei no começo de Paulo e esse versículo agora de Mateus. A gente vê que para ser salvo, nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. E em 2 Timóteo, como eu li no começo do vídeo, fala que Paulo guardou a fé. Por que esse ponto é importante? Paulo guardou a fé, ou seja, ele foi salvo. Porque se nós somos salvos mediante a fé, Paulo foi salvo. Por que esse ponto, guardei a fé, é tão importante? Porque você já imaginou a gente fazer tantas coisas aqui na Terra e chegar no final da nossa vida, quando a gente morrer, quando a gente estiver frente a frente ao Senhor, e a gente não entrar no reino dos céus porque a gente se perdeu, a gente não guardou a fé? Você já imaginou isso? Então, o principal objetivo, como terminar do jeito certo, é tendo a fé em Cristo Jesus, permanecer com essa fé até o final, guardar essa fé. Se Paulo fala guardar, ele não fala que ele teve a fé, ele fala que ele guardou. Se ele guardou, significa que ele escondeu. É como se fosse esconder, sabe? Porque vão ter situações que vão querer tragar, que vão querer roubar essa fé de nós. Porque vão ter situações, no meio desse combate que nós vamos enfrentar, no meio dessa loucura, desse combate, vão ter armadilhas, vão ter armas contra nós, para que nos faça perder essa fé. Então, no meio desse combate, pensa comigo como se fosse realmente uma guerra, porque é um combate. A nossa vida é um combate. E nós estamos numa guerra. Invisível e visível, não importa. Enfim, e nós temos essa fé. E no meio dessa guerra vão ter armadilhas, vão ter armas, vão ter pessoas ali querendo roubar essa fé, querendo fazer a gente desanimar, querer que a gente murmure, querer que a gente, enfim, perca a fé. Ou esfrie essa fé. Então nós precisamos guardar. Paulo guardou a fé. Paulo enfrentou combates, Paulo enfrentou desafios e mesmo assim ele guardou a fé e permaneceu até o final. Ele terminou do jeito correto. Então, para a gente terminar do jeito correto, quando a gente estiver no nosso trabalho, quando a gente estiver na nossa família, na igreja, não importa,
em qual situação, em qual contexto você esteja. Mas saiba que ao longo da sua vida vão ter muitas situações querendo roubar a sua fé. E quando você perder essa fé, quando você esfriar essa fé, pode ter certeza que você terminou do jeito errado. Então que a gente possa ter os nossos olhos abertos, que a gente possa se perguntar, trazer para a prática agora. A gente se pergunte, e não só se pergunte, mas que a gente ore para que o Senhor abra os nossos olhos. E não nos deixe a gente se perder no meio disso tudo. Porque é muito fácil a gente se perder se a gente não tiver os nossos olhos fixos no Senhor, que foi algo que a gente comentou no episódio passado, sobre permanecer nele. Então que a gente possa permanecer com os nossos olhos fixos em Cristo Jesus. Porque assim nós guardamos a nossa fé e nós perseveramos até o final e nós seremos salvos. O objetivo final da nossa vida, para terminar bem, é ser salvo, que é mediante a fé em Cristo Jesus. Então, o bom combate, ele não é somente começar, mas ele é terminar até o final, sendo fiel. Porque o Senhor colocou algo no seu coração. Ele confiou algo para você. E que no meio desse processo todo, você não venha se perder. Porque Ele confiou algo. E que você possa estar com os olhos fixos nele. Porque assim você não vai se perder. Você vai permanecer até o final, sendo fiel, sendo um filho amado do Senhor. Não tire os olhos dele. Porque as coisas vão acontecer, sejam ruins, sejam boas. E o Senhor vai estar do seu lado. Quando a porta se abrir, esteja com Ele. Quando a porta não se abrir, também esteja com Ele. Mas permaneça nele. Que você tire totalmente os seus olhos das coisas naturais, dos bens materiais, das coisas dessa terra. Porque tudo aqui é passageiro. Tudo isso aqui, algum dia passa. Mas as palavras dele e a presença do Senhor não passa jamais. Você já imaginou você fazer tudo o que você está fazendo e achar que você está fazendo até para o Senhor, achar que você está no centro da vontade dele e quando você chegar diante do Senhor naquele grande dia e você não entrar no paraíso, você ir para o inferno porque você não foi fiel, você não permaneceu, você não teve um relacionamento com ele. Então que você tenha essa fé guardada, com um cadeado, as 7 chaves e permaneça fiel. Porque o objetivo final da nossa vida é ser salvo e ter um encontro com o Senhor naquele grande dia. Porque aqui na terra não se compara. Os prazeres dessa terra são migalhas perto do prazer que é estar com o Senhor. A gente não sabe como é, mas o Senhor já prometeu isso. Que o prazer que Ele oferece lá na eternidade é muito maior do que nós temos aqui. E é isso, que nós possamos perseverar até o final para ser salvo. Esse é o nosso objetivo final. E é isso. Esse foi o último episódio. Essa foi a série Combatendo o Bom Combate. Tudo que eu falei aqui foi basicamente uma forma mais rasa de falar tudo que nós falamos ao longo da série. Então, se você quer ver todos os episódios, os outros episódios, clica no canal, se inscreve, clica no cardzinho aqui em cima que você vai ser direcionado para ver todos esses vídeos que eu tenho certeza que vai te edificar de alguma forma, porque me edificou, foi ministrado no meu coração e eu só quis passar para que vocês possam também ser edificados e transformados em nome do Senhor Jesus. E é isso. Se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. E nós vamos começar uma nova série. Eu quero entender de vocês o que vocês querem ouvir, me dê ideias, sugestões, para que a gente possa caminhar junto nessa. E na descrição nós temos 2 links. O primeiro é o link da nossa Revive Store. Como você já sabe, é a nossa loja de camisetas e produtos cristãos. E o segundo link é a nossa comunidade da Revive Movement, movimento de futuros evangelismos e ações sociais. E é isso, se você quer fazer parte, ore, primeiramente, esse é o mais importante, a oração. A segunda forma de você participar é você servindo, voluntariamente, se você tem dons e talentos que o Senhor colocou no seu coração. Se você quiser servir, ser voluntário nesse movimento, clica no link da descrição que você vai ser direcionado para o passo a passo. E a terceira forma de contribuir nesse movimento é você comprando na Revive Store, porque tudo aquilo que nós vendemos na Revive Store é revertido em forma financeira para a Revive Movement, para esses movimentos acontecerem. E é isso, que essa série possa ter te edificado, que você possa então entender qual que é o seu combate, combater esse combate e permanecer em Cristo, que é o mais importante. E terminar do jeito certo, que é ser salvo. E é isso. Que Deus te abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que você possa viver tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Que você possa ter esse relacionamento com o Senhor, conhecer Ele cada vez mais e fazer Ele conhecido, que é esse o nosso propósito
de vida. Nós estamos aqui nessa terra para conhecer a Cristo e fazer Ele conhecido, que você possa tomar uma atitude em relação a isso. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.